Milionário sofreu um acidente e uma desconhecida cuidou de seu filho. Todos riram, mas no final, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhuma das histórias incríveis e emocionantes que preparamos especialmente para você. Em uma manhã ensolarada de outono, a imponente mansão dos Monteiro, situada no bairro mais exclusivo do Morumbi, em São Paulo, estava imersa em um silêncio perturbador. Helena Campos, uma jovem de 28 anos com olhos cor-de-mel e cabelos castanhos ondulados, ajeitou o uniforme simples antes de tocar a campainha. Era seu primeiro dia como governanta, e seu coração batia acelerado diante dos portões majestosos. Theo Monteiro, um empresário bem-sucedido de 40 anos, havia sofrido um grave acidente de helicóptero 3 semanas antes, deixando seu filho Miguel, de apenas 8 anos, aos cuidados da equipe doméstica e uma série de babás temporárias que não conseguiam lidar com o comportamento introspectivo do menino desde o ocorrido. A senhora Matilde, a antiga governanta que agora se aposentava, recebeu Helena com um sorriso cansado. "Bem-vinda, querida. Você tem uma tarefa e tanto pela frente." Enquanto caminhavam pelos corredores decorados com obras de arte contemporânea, Matilde explicava as rotinas da casa, e principalmente a situação delicada da família. "O pequeno Miguel não tem se alimentado direito. Mal sai do quarto. Desde que o pai está no hospital, ele se fechou como uma concha." A voz de Matilde carregava preocupação genuína. "A mãe... Bem, ela nos deixou há 3 anos. Foi viver na Europa com outro homem. Nenhuma ligação desde então." Helena sentiu seu coração apertar. Sua própria história de superação e perdas a tornava especialmente sensível à dor alheia. Havia algo em sua expressão que demonstrava que ela não estava ali apenas por um emprego. Era como se o destino tivesse traçado seu caminho até aquela casa. No segundo andar encontraram Miguel sentado no parapeito da janela de sua suíte, observando o jardim com olhos distantes. Era uma criança bonita, com os mesmos olhos verdes intensos do pai, conforme Helena pode perceber pela foto na parede. O menino nem se virou quando Matilde o chamou. "Miguel, querido, esta é a Helena, sua nova governanta. Ela vai cuidar de você e da casa agora que vou me aposentar." Helena se aproximou devagar, notando os diversos brinquedos intocados espalhados pelo quarto. Em vez de tentar forçar uma conversa, ela simplesmente se sentou no chão próxima à janela e começou a montar um quebra-cabeça que estava por ali. Peça por peça, em silêncio, ela continuou seu trabalho. Depois de alguns minutos, percebeu que Miguel a observava pelo reflexo do vidro. Foi então que ela começou a falar, sem olhar diretamente para ele. "Sabia que cada peça tem seu lugar especial? Às vezes demora um pouco para descobrirmos onde ela se encaixa, mas quando encontramos, ela encaixou 2 peças com um clique satisfatório. É como mágica." Para surpresa de Matilde, Miguel virou-se levemente em direção a Helena. Era o primeiro sinal de interesse que demonstrava por alguém em semanas. Nos dias que se seguiram, Helena estabeleceu uma rotina gentil, mas firme na casa. Não forçava Miguel a nada, mas criava pequenas situações que naturalmente o atraíam para fora de seu isolamento. Um dia, era um piquenique improvisado na varanda. Em outro, uma sessão de astronomia amadora no jardim. O que ninguém sabia era que Helena carregava seus próprios segredos. Enquanto organizava a biblioteca da mansão, encontrou documentos sobre o Projeto Fênix, algo que fez seu coração disparar. Aquele nome trazia lembranças que ela havia tentado enterrar em seu passado, junto com as razões que a fizeram mudar de identidade e recomeçar a vida. À noite, depois que Miguel finalmente adormecia, Helena vasculhava discretamente o escritório de Theo, buscando mais informações. Sua curiosidade não era apenas profissional. Havia algo maior em jogo, algo que a conectava àquela família de uma maneira que ela ainda não compreendia totalmente. Enquanto isso, no hospital, Theo Monteiro permanecia em coma, alheio às mudanças que aconteciam em sua casa. Os médicos estavam otimistas com sua recuperação, mas o empresário travava uma batalha silenciosa em seu inconsciente, onde fragmentos de memória sobre o Projeto Fênix e um segredo envolvendo seu filho se misturavam em sonhos inquietantes. A chegada de Helena havia trazido uma nova energia para a mansão dos Monteiro,
mas também marcava o início de uma trama muito maior do que qualquer um poderia imaginar. O destino havia entrelaçado aquelas vidas de uma maneira irreversível, e os segredos que cada um guardava começariam a emergir, testando os limites do amor, da lealdade e da coragem. Após um mês sob os cuidados de Helena, a mansão dos Monteiro começava a recuperar sua vida. Miguel, antes tão fechado em seu mundo, agora aguardava ansiosamente as atividades que ela planejava. Naquela tarde de quinta-feira, os dois estavam no jardim de inverno, cercados por orquídeas raras que Theo cultivava, enquanto Helena ensinava o menino a cuidar das plantas. Papai sempre dizia que as orquídeas são como pessoas, Miguel comentou, surpreendendo Helena com sua voz suave. Elas precisam de cuidado especial para florescer. Era a primeira vez que ele mencionava o pai espontaneamente, desde que ela chegara. Helena sentiu seu coração apertar. A cada dia descobria mais sobre a relação próxima que pai e filho mantinham antes do acidente. Theo Monteiro não era apenas o empresário poderoso que as revistas retratavam. Em casa, era um pai dedicado que construía foguetes de papelão com o filho e contava histórias sobre constelações. Durante as visitas ao hospital, Helena observava Theo através do vidro da UTI. Seu rosto sereno não revelava os segredos que ela sabia que ele guardava. Os documentos que encontrara sobre o Projeto Fênix mencionavam experimentos com energia sustentável, mas havia trechos codificados que a intrigavam. Mais perturbador ainda eram as referências a um sujeito M nos arquivos, as iniciais de Miguel. Helena, você acha que papai vai acordar logo? A pergunta de Miguel a trouxe de volta ao presente. Seus olhos verdes, idênticos aos do pai, brilhavam com esperança e medo. Seu pai é forte, Miguel. Ele está lutando para voltar para você, respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Enquanto isso, que tal continuarmos nosso projeto secreto? O projeto secreto era uma série de vídeos que eles estavam gravando para mostrar a Theo quando ele acordasse. Helena tinha a ideia de documentar os pequenos progressos de Miguel, suas histórias e descobertas diárias. Naquela noite, após colocar Miguel na cama, Helena voltou ao escritório. Os arquivos do Projeto Fênix haviam se tornado sua obsessão particular. Em sua vida anterior, quando ainda usava outro nome e trabalhava em um laboratório de pesquisas avançadas, ela ouvira rumores sobre uma tecnologia revolucionária sendo desenvolvida pela Monteiro Enterprises. Enquanto digitalizava discretamente alguns documentos, Helena encontrou uma foto que fez seu sangue gelar. Era uma imagem antiga, de uns 10 anos atrás, onde Theo aparecia ao lado de um homem que ela conhecia muito bem, Ricardo Santos, seu ex-marido. O mesmo homem que a fizera mudar de identidade e fugir, temendo por sua vida após descobrir seus experimentos antiéticos. O som de passos no corredor a fez guardar rapidamente os documentos. Era Dona Matilde, que ainda visitava a casa regularmente para ajudar na transição. Ainda acordada, querida? A senhora a observou com curiosidade. Miguel está diferente desde que você chegou, mas vivo, sabe? Você tem um dom especial com ele. Helena sorriu, mas seu coração estava acelerado. Ele é um menino especial, Matilde. Só precisava de alguém que o entendesse. Sim, sabe, às vezes me pergunto se foi mesmo o destino que trouxe você até aqui. Matilde a estudou por um momento. Suas referências eram impecáveis, mas havia algo mais. Como se você já conhecesse esta casa, esta família. O comentário fez Helena congelar por dentro, mas ela manteve a compostura. Talvez seja apenas porque me importo genuinamente com eles. Depois que Matilde se foi, Helena permaneceu acordada em seu quarto, repassando mentalmente suas descobertas. A conexão entre Theo e Ricardo não podia ser coincidência. O Projeto Fênix, o acidente de Theo, as referências a Miguel nos documentos, todas as peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça perturbador. No hospital, naquela mesma noite, os monitores que acompanhavam os sinais vitais de Theo começaram a mostrar alterações sutis. Seus dedos se moveram levemente e suas pálpebras tremeram, como se estivesse prestes a despertar de um longo sonho. Em sua mente, imagens se misturavam. O rosto de seu filho, fragmentos do acidente
e uma mulher que ele ainda não conhecia, mas que já havia mudado completamente sua vida. A lua cheia iluminava a mansão dos Monteiro, projetando sombras misteriosas através das janelas. No quarto de Miguel, o menino dormia tranquilo, abraçado ao álbum de fotos que Helena o ajudara a montar. Na última página, uma anotação recente dizia: "Para papai com amor. Tenho tantas histórias para te contar." O amanhecer trazia uma energia diferente à mansão dos Monteiro naquela sexta-feira. Helena acordou com o som insistente do telefone. Do outro lado da linha, a voz agitada da enfermeira-chefe do hospital ecoava: "Senhorita Helena, o senhor." Monteiro acordou. A notícia se espalhou pela casa como um raio de esperança. Miguel, ao saber que seu pai havia despertado, exibiu o primeiro sorriso genuíno em meses. Helena, por sua vez, sentia uma mistura de alegria e apreensão. O despertar de Theo significava não apenas o retorno de um pai para seu filho, mas também o início de uma nova fase repleta de incertezas e possíveis revelações. No hospital, Theo Monteiro lutava para reorganizar seus pensamentos. As últimas semanas eram um borrão confuso em sua mente, intercalado por flashes do acidente e fragmentos de conversas ouvidas durante o coma. Quando Miguel entrou no quarto, seus olhos se encheram de lágrimas. "Meu campeão", sussurrou com voz rouca, estendendo os braços para o filho. Helena observava a cena da porta, seu coração dividido entre a emoção do reencontro e o peso dos segredos que carregava. Quando Theo finalmente notou sua presença, algo em seu olhar mudou. Havia reconhecimento, mas também confusão. Eu te conheço?" perguntou Theo, franzindo a testa. Helena sentiu o sangue gelar. "Sou Helena, a nova governanta. Estive cuidando de Miguel durante sua ausência." Theo assentiu lentamente, mas seus olhos não deixavam os dela, como se tentasse decifrar um enigma. "Obrigado por cuidar do meu filho", disse finalmente, sua voz carregando uma gratidão genuína. Nos dias que se seguiram, a rotina da mansão se adaptou à recuperação de Theo. Ele passava horas com Miguel, tentando compensar o tempo perdido, mas também observava Helena com crescente curiosidade. Havia algo nela que o intrigava, uma familiaridade que ele não conseguia explicar. Uma tarde, enquanto Helena organizava alguns documentos no escritório, Theo a surpreendeu. "Encontrei algo interessante", disse ele, segurando uma pasta. "Parece que alguns arquivos do Projeto Fênix foram acessados recentemente. Você sabe algo sobre isso?" O coração de Helena acelerou, mas ela manteve a compostura. "Desculpe, Sr. Monteiro. Estava apenas organizando os arquivos. Não sabia que eram confidenciais." Theo a estudou por um momento antes de sorrir. "Não há problema. Na verdade, estou impressionado com sua eficiência. Talvez você possa me ajudar a colocar as coisas em ordem por aqui." Aquele pedido inesperado abriu uma porta para Helena. Trabalhando lado a lado com Theo, ela tinha acesso a mais informações sobre o Projeto Fênix, mas também se via cada vez mais envolvida emocionalmente com a família Monteiro. Miguel, por sua vez, florescia com a presença do pai, mas não abria mão da companhia de Helena. Os três formavam uma unidade quase familiar, compartilhando refeições e momentos de lazer que faziam a mansão ganhar vida novamente. No entanto, a paz aparente escondia tensões crescentes. Helena descobriu que o Projeto Fênix ia muito além de energia sustentável. Havia menções a experimentos genéticos e manipulação molecular que a deixavam profundamente perturbada. Mais preocupante ainda eram as referências cada vez mais frequentes ao sujeito M nos documentos mais recentes. Uma noite, enquanto trabalhavam até tarde no escritório, Theo se aproximou de Helena. Seus olhares se encontraram, e por um momento o ar pareceu eletrizado. "Helena", ele começou, sua voz baixa e intensa, "às vezes sinto que te conheço há anos." Como se... O momento foi interrompido pelo som estridente do telefone. Era Ricardo Santos, o ex-marido de Helena, pedindo uma reunião urgente com Theo. Ao ouvir o nome, Helena sentiu o mundo girar. Seu passado e presente estavam prestes a colidir de maneira catastrófica. Theo, percebendo sua inquietação, colocou a mão em seu ombro. "Está tudo bem?" perguntou, genuinamente preocupado. Helena forçou um sorriso. "Sim, apenas cansada."
Acho que vou me retirar por hoje. Enquanto caminhava para seu quarto, Helena sabia que estava numa encruzilhada. Deveria revelar a verdade sobre sua identidade e o que sabia sobre o projeto Fênix, arriscando perder tudo o que havia construído ali, ou deveria continuar sua investigação silenciosa, mesmo que isso significasse trair a confiança de Theo e Miguel. No quarto ao lado, Miguel dormia tranquilamente, alheio aos segredos e conflitos que o cercavam. Em seus sonhos, ele via uma família feliz. Ele, seu pai e Helena, unidos e sorridentes. Uma visão de futuro que, naquele momento, parecia tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante da realidade. A lua cheia iluminava o jardim da mansão, lançando sombras misteriosas que pareciam dançar ao vento. Na biblioteca, os arquivos do Projeto Fênix guardavam segredos que, uma vez revelados, mudariam para sempre o destino daquela família improvável. E Helena, deitada em sua cama, mas incapaz de dormir, sabia que estava no epicentro de uma tempestade prestes a se desencadear. O sol mal havia nascido quando Helena acordou, inquieta após uma noite de sono agitado. Seus pensamentos ainda estavam presos na conversa interrompida com Theo e na iminente chegada de Ricardo Santos. Ela sabia que precisava agir rápido para proteger Miguel e desvendar os mistérios do Projeto Fênix antes que fosse tarde demais. Naquela manhã, a mansão Monteiro fervilhava com uma energia nervosa. Theo, recuperado o suficiente para retomar parte de seus negócios, passava horas ao telefone em seu escritório. Miguel, sentindo a tensão no ar, buscava conforto na presença constante de Helena. "Helena, por que papai está tão preocupado?" perguntou o menino enquanto tomavam café da manhã na varanda. Ela sorriu suavemente, tentando esconder sua própria apreensão. "Seu pai tem muitas responsabilidades, querido, mas não se preocupe, ele sempre terá tempo para você." Enquanto ajudava Miguel com suas lições, Helena não podia deixar de notar como o menino havia mudado nos últimos meses. Ele estava mais confiante, mais aberto, quase como se uma luz interior tivesse sido acesa. Era doloroso pensar que tudo isso poderia estar em risco. À tarde, Theo chamou Helena ao seu escritório. Seu rosto estava tenso, os olhos verdes carregados de preocupação. "Helena, preciso te contar algo importante." Ele começou gesticulando para que ela se sentasse. O coração dela acelerou. Será que ele havia descoberto sua verdadeira identidade? "O Projeto Fênix", Theo continuou, sua voz baixa e séria, "não é apenas sobre energia sustentável, é algo muito maior, algo que pode mudar o mundo, ou destruí-lo, se cair em mãos erradas." Helena segurou a respiração, esperando que ele continuasse. "Há pessoas poderosas atrás dessa tecnologia, pessoas que não hesitariam em fazer qualquer coisa para obtê-la. E elas acreditam que Miguel é a chave para ativar o projeto." A revelação atingiu Helena como um raio. Suas suspeitas sobre o sujeito M se confirmavam de uma maneira ainda mais alarmante do que ela imaginava. "Mas como? Por quê?" ela perguntou, lutando para manter a compostura. Theo hesitou, como se estivesse decidindo o quanto poderia revelar. "O DNA de Miguel é único. Ele carrega uma sequência genética específica que, teoricamente, pode desbloquear o potencial máximo do Projeto Fênix. Eu fiz de tudo para protegê-lo, para manter isso em segredo." Naquele momento, Helena entendeu o peso que Theo carregava, o verdadeiro motivo por trás de sua dedicação, quase obsessiva ao filho. Não era apenas amor paternal, mas também um desejo feroz de protegê-lo de um destino que ele nunca pediu. "Senhor Monteiro, Theo", ela começou, sentindo que era hora de revelar parte de sua própria verdade. "Há algo que preciso te contar também. Mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos por uma comoção vinda do hall de entrada. A voz de Miguel soava assustada. "Papai!" "Helena!" Correram para fora do escritório para encontrar Ricardo Santos parado na entrada, seu sorriso frio contrastando com o medo nos olhos de Miguel. "Theo, meu velho amigo", disse Ricardo, sua voz macia escondendo uma ameaça velada. "E você deve ser Helena. Ouvi muito sobre você." O olhar que Ricardo lançou para Helena fez seu sangue gelar. Ele a reconhecera, não havia dúvida. Theo, percebendo a tensão, colocou-se protetoramente na frente de Miguel.
Ricardo não esperava você tão cedo. Podemos conversar no escritório. Enquanto os homens se afastavam, Helena abraçou Miguel, tentando acalmá-lo. Está tudo bem, querido. Por que não vai para seu quarto enquanto eu preparo um lanche? Assim que Miguel subiu, Helena se aproximou silenciosamente da porta do escritório, tentando captar fragmentos da conversa. O conselho está ficando impaciente, Theo. A voz de Ricardo soava ameaçadora. Eles querem resultados e sabem sobre o menino. Não vou permitir que usem meu filho como cobaia. A resposta de Theo era carregada de raiva e medo. Helena sentia seu coração martelar no peito. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira assustadora. O projeto Fênix, Miguel, o acidente de Theo, tudo estava conectado de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Naquela noite, depois que Ricardo partiu deixando um ar pesado de ameaças não ditas e Miguel finalmente adormeceu, Helena encontrou Theo na biblioteca. Ele parecia envelhecido 10 anos em um único dia. Helena, ele disse suavemente, sinto que posso confiar em você. Preciso da sua ajuda para proteger Miguel. Ela assentiu, sabendo que havia chegado o momento da verdade. Theo, há algo que você precisa saber sobre mim e sobre por que estou realmente aqui. Enquanto a noite avançava, Helena começou a revelar sua história, desenterrando segredos há muito guardados. A reação de Theo oscilava entre choque, compreensão e, surpreendentemente, alívio. À medida que as revelações se desenrolavam, ambos perceberam que seus destinos estavam mais entrelaçados do que jamais poderiam ter imaginado. Lá fora, a cidade de São Paulo pulsava, alheia ao drama que se desenrolava na mansão Monteiro. E em seu quarto, Miguel dormia sonhando com foguetes e estrelas, inconsciente do papel crucial que desempenharia no futuro, não apenas de sua família, mas potencialmente de todo o mundo. O dia amanheceu com uma atmosfera carregada na mansão Monteiro. Helena e Theo, após uma noite de confissões e planejamento, enfrentavam a realidade de sua nova aliança. O café da manhã foi uma mistura de tensão e determinação silenciosa, com Miguel percebendo que algo havia mudado, mas sem entender exatamente o quê. Papai, Helena, vocês estão estranhos, comentou o menino, seus olhos verdes passando de um para o outro com curiosidade. Theo sorriu, tentando parecer despreocupado. Está tudo bem, campeão. Só temos alguns assuntos de adultos para resolver. Helena completou, sua voz suave. Que tal passarmos a tarde no planetário? Podemos aprender mais sobre as constelações que você tanto gosta. O rosto de Miguel se iluminou com a ideia, momentaneamente esquecendo suas preocupações. Enquanto o menino se preparava, Theo e Helena trocaram olhares significativos. O planetário não era apenas um passeio. Era parte do plano que haviam elaborado durante a noite. No caminho para o planetário, Helena não podia deixar de refletir sobre as revelações da noite anterior. Ela havia contado a Theo sobre seu passado como pesquisadora em biotecnologia, seu casamento fracassado com Ricardo e como descobriu os planos nefastos de seu ex-marido para o projeto Fênix. Theo, por sua vez, revelou mais detalhes sobre o envolvimento de Miguel e os perigos que o cercavam. O planetário, um edifício moderno no coração de São Paulo, estava quase vazio naquela tarde de segunda-feira. Enquanto Miguel se maravilhava com as projeções de galáxias e nebulosas, Helena e Theo aproveitaram para se encontrar discretamente com doutora Luciana Menezes, uma antiga colega de Helena da época da universidade. Os resultados dos testes são inquietantes, sussurrou Luciana, entregando um envelope a Helena. O DNA de Miguel é único. Ele possui uma sequência genética que poderia, teoricamente, interagir com o núcleo do projeto Fênix de maneiras que nem podemos imaginar. Theo fechou os olhos por um momento, absorvendo a informação. E quanto às modificações que fizemos? Luciana hesitou. Funcionaram até certo ponto. A assinatura genética de Miguel está mascarada para a maioria dos testes padrão, mas um exame mais aprofundado ainda poderia revelar a verdade. O som da voz animada de Miguel os trouxe de volta à realidade. Papai e Helena, venham ver! É a constelação de Órion. Eles se juntaram ao menino fingindo normalidade, enquanto seus pensamentos corriam. O plano era arriscado, mas necessário.
Eles precisavam ganhar tempo e proteger Miguel enquanto buscavam uma solução permanente. De volta à mansão, a noite caiu rápido e pesada. Miguel foi para a cama cedo, exausto depois da excitação do planetário. Helena e Theo se encontraram no escritório, revisando os documentos que Luciana havia fornecido. Precisamos estar um passo à frente de Ricardo e do conselho, disse Theo, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Helena assentiu, sua mente trabalhando rapidamente. Talvez possamos usar o próprio Projeto Fênix contra eles. Se conseguirmos acesso aos laboratórios... Um barulho súbito no corredor os interrompeu. Theo se levantou, alerta. Miguel deveria estar dormindo. Eles saíram do escritório apenas para ver uma cena que gelou seus corações. Ricardo Santos estava no final do corredor segurando Miguel firmemente pelo braço. O menino parecia assustado, mas não gritava. Boa noite, Theo, Helena, ou devo dizer, doutora. Clara Almeida. A voz de Ricardo era fria, seu sorriso não alcançando os olhos. Acharam mesmo que poderiam me enganar? Theo deu um passo à frente, sua voz tremendo de raiva. Solte meu filho, Ricardo. Oh, não se preocupe, Miguel estará perfeitamente seguro, desde que vocês cooperem, respondeu Ricardo, acariciando os cabelos do menino de uma maneira que fez Helena estremecer. O que você quer? Perguntou Helena, sua mente correndo para encontrar uma saída. O que eu sempre quis, Clara. O projeto Fênix completo e funcional. E agora, graças ao pequeno Miguel aqui, finalmente terei. O tempo pareceu congelar naquele momento. Helena sabia que as próximas palavras, as próximas ações, determinariam o destino não apenas deles, mas potencialmente do mundo inteiro. Tudo bem, disse Theo, sua voz derrotada. Você venceu, Ricardo. Daremos acesso total ao projeto. Só não machuque meu filho. Ricardo sorriu triunfante, mas Helena notou algo em seus olhos. Uma faísca de dúvida, talvez? Ela sabia que precisavam jogar esse jogo com extrema cautela. Ótimo, disse Ricardo. Amanhã de manhã nos encontraremos no laboratório principal. E nem pensem em tentar algo estúpido. Lembrem-se, tenho olhos e ouvidos em todos os lugares. Com isso, ele soltou Miguel, que correu para os braços do pai. Ricardo se virou para sair, lançando um último olhar de aviso para Helena. Quando a porta da frente se fechou, o silêncio que caiu sobre a mansão era ensurdecedor. Miguel soluçava silenciosamente nos braços de Theo, enquanto Helena tentava processar o que havia acabado de acontecer. O que faremos agora? Perguntou Theo, sua voz um sussurro rouco. Helena olhou para pai e filho, seu coração se apertando com a cena. Ela sabia que o verdadeiro teste estava apenas começando. Agora, disse ela, uma determinação feroz brilhando em seus olhos. Nós lutamos. A noite se estendeu à frente deles, cheia de planejamentos sussurrados e promessas silenciosas. O destino do projeto Fênix de Miguel e talvez do mundo inteiro pendiam por um fio. E enquanto a cidade dormia lá fora dentro da mansão Monteiro, uma batalha estava prestes a começar. O amanhecer trouxe consigo uma tensão palpável que pairava sobre a mansão Monteiro. Helena, Theo e Miguel se preparavam para o que poderia ser o dia mais crucial de suas vidas. O pequeno Miguel, ainda abalado pelos eventos da noite anterior, agarrava-se à mão de Helena enquanto desciam para o café da manhã. Vai ficar tudo bem, não vai? Perguntou o menino, seus olhos verdes cheios de uma maturidade além de seus anos. Helena trocou um olhar rápido com Theo antes de responder. Faremos tudo o que pudermos para proteger você, Miguel. Confie em nós. O plano que haviam elaborado durante a noite era arriscado, mas era a única chance que tinham. Theo acionara discretamente contatos de confiança na polícia e na imprensa, preparando um plano de contingência caso as coisas saíssem do controle. Às 9h em ponto, uma limusine preta estacionou em frente à mansão. Ricardo Santos emergiu do veículo, seu sorriso frio contrastando com a seriedade de seus guarda-costas. Bom dia, família, disse ele, sua voz carregada de falsa cordialidade. Prontos para nossa pequena excursão? Theo assentiu rigidamente, colocando-se protetoramente na frente de Miguel. Helena, por sua vez, carregava uma pasta com documentos falsificados do projeto Fênix, uma isca cuidadosamente preparada.
A viagem até o laboratório principal da Monteiro Enterprises foi silenciosa e tensa. Miguel, sentado entre Helena e Theo, olhava pela janela, seus pensamentos um mistério para os adultos ao seu redor. O complexo laboratorial era uma estrutura imponente nos arredores de São Paulo, cercado por medidas de segurança dignas de uma instalação militar. Ao entrarem, Helena não pôde deixar de notar as câmeras de vigilância e os guardas armados em cada esquina. Ricardo os guiou através de corredores estéreis, até chegarem a uma sala de conferências high-tech. Agora, ele disse, virando-se para Theo e Helena, vamos ao que interessa. Quero acesso total ao núcleo do projeto Fênix e aos dados genéticos de Miguel. Helena deu um passo à frente, sua voz firme apesar do medo que sentia. Antes de qualquer coisa, Ricardo, preciso entender exatamente o que você pretende fazer com essa tecnologia. Ricardo riu, um som sem humor. Sempre a cientista, não é, Clara? Ou devo continuar te chamando de Helena? Ele se inclinou sobre a mesa, seus olhos brilhando com uma ambição perigosa. O projeto Fênix não é apenas sobre energia limpa, é sobre poder. Imaginem uma fonte de energia que pode ser controlada remotamente, ligada ou desligada à vontade. Cidades inteiras, países até, à mercê de quem controlar essa tecnologia. Theo empalideceu. Você está louco, Ricardo. Isso causaria um caos global. Caos? Ricardo sorriu. Eu chamo de oportunidade. E com o DNA especial de Miguel, podemos não apenas controlar a energia, mas amplificá-la a níveis inimagináveis. Foi nesse momento que Miguel, que havia permanecido quieto até então, falou. Você quer usar meu sangue para machucar pessoas? A inocência da pergunta pareceu pegar Ricardo de surpresa. Por um breve momento, uma sombra de dúvida passou por seu rosto, rapidamente substituída por sua máscara de determinação. Helena aproveitou a hesitação. Miguel, querido, por que não vai com o Dr. Silva fazer aquele exame que conversamos? Ela fez um sinal quase imperceptível para Theo, que assentiu sutilmente. Enquanto Miguel era levado por um dos cientistas da equipe de Theo, na verdade um agente disfarçado, Helena abriu sua pasta. Aqui estão os dados que você queria, Ricardo, mas antes de entregá-los quero garantias da segurança de Miguel. Ricardo estendeu a mão para os documentos, seus olhos brilhando com antecipação. Naquele momento crucial, várias coisas aconteceram simultaneamente. Alarmes começaram a soar por todo o complexo. As luzes piscaram e, por um instante, toda a energia pareceu falhar. Theo aproveitou a confusão para derrubar Ricardo, enquanto Helena agarrava os verdadeiros documentos do projeto Fênix de uma gaveta escondida. Agora, Luciana! Gritou Helena em seu comunicador escondido. Do outro lado do complexo, a doutora Luciana Menezes ativava um protocolo de emergência, iniciando a destruição controlada de partes cruciais do projeto. O caos se instalou no laboratório. Guardas corriam confusos, sem saber se deveriam proteger as instalações ou deter os Monteiro. Ricardo lutava para se levantar, gritando ordens que ninguém parecia ouvir. Helena e Theo correram pelos corredores, desesperados para encontrar Miguel. Viraram uma esquina e quase colidiram com o menino e o agente disfarçado. Rápido! Ofegou Theo, pegando Miguel no colo. Temos que sair daqui! Eles se dirigiram para uma saída de emergência, o som de passos e gritos ecoando atrás deles. Quando finalmente emergiram no estacionamento, foram recebidos pela visão de viaturas policiais e repórteres. Polícia Federal! Parados! Gritou um oficial, arma em punho. Ricardo, que havia conseguido alcançá-los, congelou ao ver a cena. Seu império estava desmoronando diante de seus olhos. Enquanto eram cercados por policiais e jornalistas, Helena abraçou Miguel protetoramente. Theo, ofegante mas determinado, começou a explicar a situação às autoridades. O céu de São Paulo, antes nublado, começava a clarear. Um novo dia estava nascendo, trazendo consigo a promessa de revelações, justiça e talvez um recomeço para a família Monteiro e para o mundo que quase foi alterado para sempre pelo projeto Fênix. Nas semanas que se seguiram ao dramático confronto no laboratório, a vida da família Monteiro foi virada de cabeça para baixo. A mansão, antes um refúgio de segredos, tornou-se o epicentro de uma investigação que abalava as estruturas do poder econômico e político do país.
Helena, Theo e Miguel encontravam-se no olho do furacão, protegidos em uma casa segura, enquanto as autoridades desvendavam a teia de conspirações por trás do Projeto Fênix. O pequeno apartamento nos subúrbios de São Paulo era um contraste gritante com a luxuosa mansão a que estavam acostumados, mas trazia consigo uma sensação inesperada de liberdade. Numa tarde ensolarada, enquanto Miguel brincava no pequeno jardim do condomínio, Helena e Theo conversavam em voz baixa na varanda. "As últimas notícias não são boas", disse Theo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ricardo conseguiu fugir durante a transferência para a penitenciária de segurança máxima. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Ele não vai desistir facilmente, vai?" Theo balançou a cabeça, seus olhos fixos em Miguel. "Não, não vai. Mas também não vamos desistir de proteger nosso filho." A palavra "nosso" não passou despercebida por Helena. Nos últimos dias, os laços entre eles haviam se fortalecido de uma maneira que nenhum dos dois esperava. O perigo compartilhado e o amor por Miguel criaram uma conexão profunda que ia além da parceria na adversidade. Enquanto isso, a investigação sobre o Projeto Fênix revelava camadas e mais camadas de corrupção e manipulação. Empresários poderosos, políticos influentes e até mesmo agências governamentais estrangeiras estavam implicados no esquema que visava controlar a revolucionária tecnologia de energia, a Docaptora. Luciana Menezes, agora colaborando plenamente com as autoridades, trabalhava incansavelmente para desmantelar os aspectos mais perigosos do projeto, garantindo que a tecnologia pudesse ser usada apenas para fins benéficos. Uma semana depois, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era seu antigo mentor da universidade, o Dr. Alexandre Campos. "Helena, ou devo dizer Clara." A voz dele soava urgente pelo telefone. "Descobrimos algo sobre o DNA de Miguel que vocês precisam saber. Podem vir ao laboratório da universidade hoje à noite?" O coração de Helena acelerou. Ela olhou para Theo, que assentiu silenciosamente. Eles sabiam que, independentemente do que descobrissem, enfrentariam juntos. Naquela noite, deixando Miguel sob os cuidados de agentes de confiança, Helena e Theo se dirigiram ao campus universitário. O laboratório estava quieto, iluminado apenas pela luz azulada dos monitores. Dr. Campos os recebeu com um semblante sério. "O que descobrimos é, bem, extraordinário." Ele começou, guiando-os até um microscópio eletrônico. "O DNA de Miguel não é apenas único, é adaptativo. Ele tem a capacidade de se reconfigurar em resposta a estímulos externos de uma maneira que nunca vimos antes." Theo franziu a testa confuso. "O que isso significa exatamente?" Helena, no entanto, já estava começando a entender as implicações. "Isso significa que Miguel não é apenas a chave para ativar o Projeto Fênix. Ele é o Projeto Fênix." Dr. Campos assentiu gravemente. "Exatamente. A tecnologia que todos pensavam estar nos laboratórios, nas máquinas, na verdade, está dentro de Miguel. Seu corpo é capaz de gerar e manipular energia de formas que desafiam nossa compreensão atual da física." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de implicações. Theo foi o primeiro a quebrá-lo, sua voz trêmula. Como isso é possível?" Helena fechou os olhos, memórias há muito suprimidas vindo à tona. "Foi o experimento de fertilização in vitro", ela sussurrou. "Aquele em que participei anos atrás, antes de conhecer Ricardo. Eles devem ter usado..." Ela não conseguiu terminar a frase, as lágrimas começando a se formar. Theo a abraçou, sua voz firme apesar do choque. "Isso não muda nada. Miguel é nosso filho, e vamos protegê-lo não importa o que aconteça." Dr. Campos pigarreou, chamando a atenção do casal. "Há mais uma coisa que vocês precisam saber. Com o DNA de Miguel sendo tão singular, existe a possibilidade de que suas habilidades comecem a se manifestar à medida que ele cresce. Precisaremos monitorá-lo de perto e ajudá-lo a entender e controlar o que quer que venha a acontecer." Enquanto deixavam o laboratório, Helena e Theo sabiam que estavam entrando em um novo capítulo de suas vidas. O futuro era incerto, cheio de desafios e potenciais perigos. Ricardo ainda estava à solta,
E agora o segredo de Miguel era ainda mais precioso e perigoso do que jamais imaginaram. Mas olhando um para o outro sob o céu estrelado de São Paulo, eles sentiram uma certeza crescer em seus corações. Juntos, como uma família, enfrentariam o que quer que o destino lhes reservasse. No apartamento, Miguel os esperava, seus olhos brilhando com uma inocência que agora parecia ainda mais preciosa. Quando ele correu para abraçá-los, Helena e Theo trocaram um olhar de determinação. O amor deles seria o escudo que protegeria Miguel, não apenas das ameaças externas, mas também dos desafios que sua própria natureza extraordinária poderia trazer. A noite avançava, e com ela, a promessa de um novo amanhecer. Um amanhecer que traria não apenas desafios, mas também a esperança de um futuro onde o extraordinário poder de Miguel pudesse ser uma força para o bem no mundo. Os meses que se seguiram à revelação sobre a verdadeira natureza de Miguel foram uma montanha-russa de emoções e desafios para a família Monteiro. Helena e Theo, agora mais unidos do que nunca, dedicavam-se integralmente a proteger e compreender as habilidades latentes de seu filho. Em uma manhã de primavera, quase 6 meses após a fuga de Ricardo, a rotina cuidadosamente construída da família foi abalada. Miguel, agora com 9 anos, acordou em pânico, seu quarto iluminado por um brilho azulado que emanava de suas mãos. "Mamãe! Papai!" gritou o menino, lágrimas de medo escorrendo por seu rosto enquanto observava, atônito, as pequenas faíscas de energia que dançavam entre seus dedos. Helena e Theo correram para o quarto, seus corações acelerados com uma mistura de preocupação e uma estranha sensação de que este momento era inevitável. "Está tudo bem, meu amor", Helena sussurrou abraçando Miguel com cuidado, ignorando os pequenos choques que sentia ao tocar sua pele. "Nós estamos aqui. Vai ficar tudo bem." Theo, mantendo a calma exterior que havia aperfeiçoado ao longo dos anos como empresário, já estava ao telefone com a doutora Luciana. Começou. Foi tudo o que ele precisou dizer. Nas semanas seguintes, a Casa Segura tornou-se um centro de pesquisa improvisado. Doutora Luciana e uma pequena equipe de cientistas de confiança trabalhavam incansavelmente para entender e ajudar Miguel a controlar suas habilidades emergentes. O menino, inicialmente assustado com suas novas capacidades, logo começou a encará-las com uma mistura de curiosidade e empolgação infantil. Sob a orientação cuidadosa de Helena e dos cientistas, Miguel aprendia a canalizar a energia que fluía através dele. "Olha, mamãe!" exclamou ele uma tarde, fazendo uma pequena bola de luz flutuar entre suas mãos. "É como se eu pudesse sentir cada partícula de energia ao meu redor." Helena sorriu, maravilhada e apreensiva ao mesmo tempo. "Isso é incrível, querido. Mas lembre-se, com grande poder vem grande responsabilidade", completou Miguel, revirando os olhos de uma maneira tipicamente pré-adolescente. Eu sei. Você e o papai já me disseram isso 1 milhão de vezes." Enquanto Miguel fazia progressos notáveis no controle de suas habilidades, Theo trabalhava nos bastidores para garantir a segurança da família e redirecionar os recursos da Monteiro Enterprises para pesquisas éticas em energia sustentável. No entanto, a sombra de Ricardo Santos ainda pairava sobre eles. Rumores de sua presença em diferentes partes do mundo mantinham a família em constante estado de alerta. Foi numa noite chuvosa, quando o som dos trovões mascarava os ruídos da cidade, que o passado finalmente os alcançou. O sistema de segurança da casa disparou, luzes vermelhas piscando por toda parte. "É ele", disse Theo, sua voz tensa enquanto verificava as câmeras de segurança. "Ricardo encontrou-nos." Helena abraçou Miguel, que tremia não de medo, mas de uma determinação surpreendente para alguém tão jovem. "Não vou deixar ele machucar vocês", disse o menino, pequenas centelhas de energia crepitando ao redor de seus punhos cerrados. "Não, Miguel", Helena disse firmemente. "Não vamos combater violência com violência. Lembra-se do que praticamos?" Miguel assentiu, respirando fundo para se acalmar. As faíscas diminuíram, mas não desapareceram completamente. Theo já estava em ação, ativando protocolos de emergência e contatando as autoridades. Mas todos sabiam que seria uma corrida contra o tempo. Os minutos que se seguiram pareceram se estender por horas. O som de vidro quebrando no andar de baixo
anunciou a invasão de Ricardo e seus homens. Vocês realmente acharam que poderiam se esconder de mim? A voz de Ricardo ecoou pela casa, carregada de uma mistura de raiva e triunfo. Foi nesse momento que Miguel deu um passo à frente, suas mãos brilhando com uma luz azul intensa. Chega, disse ele, sua voz surpreendentemente firme para uma criança enfrentando tanto perigo. O que aconteceu a seguir deixou todos os presentes atônitos. Miguel ergueu as mãos e uma onda de energia pura varreu a casa. Não era destrutiva, mas sim uma força que paralisou todos os invasores no lugar, como se o próprio tempo tivesse congelado para eles. Ricardo, o único ainda capaz de se mover, olhou para Miguel com uma mistura de medo e admiração. Impossível, ele murmurou. Não é impossível, disse Miguel, aproximando-se cautelosamente, Helena e Theo logo atrás dele. É o futuro, um futuro que você queria controlar, mas que não lhe pertence. Naquele momento, sirenes anunciaram a chegada da polícia. A cena que os agentes encontraram ao entrar era surreal. Invasores paralisados, Ricardo de joelhos, rendido não por armas, mas pelo poder de uma criança que brilhava como uma estrela. Enquanto Ricardo era levado, Helena e Theo abraçaram Miguel, lágrimas de alívio e orgulho em seus olhos. Você foi muito corajoso, sussurrou Helena. Mas lembre-se sempre de usar esse dom para o bem. Miguel assentiu, o brilho em seus olhos refletindo não apenas o poder que corria em suas veias, mas também a sabedoria e o amor que seus pais haviam cultivado nele. À medida que a noite avançava e a adrenalina diminuía, a família Monteiro sabia que este era apenas o começo de uma nova jornada. O mundo logo saberia sobre o menino com poderes extraordinários, e com esse conhecimento viriam novos desafios e responsabilidades. Mas, olhando um para o outro, Helena, Theo e Miguel sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. O Projeto Fênix não era mais uma ameaça a ser temida, mas uma promessa de um futuro brilhante, guiado pelas mãos de um menino extraordinário e o amor incondicional de sua família. O sol nascia sobre São Paulo, seus raios dourados refletindo nas janelas dos arranha-céus, simbolizando o amanhecer de uma nova era. 5 anos haviam se passado desde a noite fatídica em que Miguel Monteiro revelou seus poderes ao mundo. A vida da família Monteiro, assim como a do planeta, nunca mais seria a mesma. Miguel, agora com 14 anos, havia se tornado uma figura pública, admirada e temida em igual medida. Seu rosto adolescente estampava capas de revistas e telas de televisão ao redor do globo. O menino Fênix, como a imprensa o apelidara, era o centro de debates éticos, científicos e filosóficos em todos os cantos do mundo. Naquela manhã, a família se preparava para um evento que poderia mudar o curso da história. A Monteiro Enterprises, sob a liderança visionária de Theo e a orientação científica de Helena, havia desenvolvido a primeira usina de energia limpa e ilimitada, alimentada pela tecnologia Fênix, uma versão controlada e segura do poder que fluía através de Miguel. "Está nervoso, filho?" perguntou Theo, ajustando a gravata de Miguel enquanto se preparavam para deixar a mansão. Miguel sorriu, uma mistura de confiança adolescente e a sabedoria além de seus anos brilhando em seus olhos. "Um pouco", admitiu, "mas sei que é a coisa certa a fazer." Helena entrou no quarto, seu rosto radiante de orgulho. "Lembre-se, Miguel, hoje não é sobre exibir poder. É sobre mostrar ao mundo como ele pode ser usado para o bem." A família embarcou em um carro elétrico, uma das muitas inovações que a Monteiro Enterprises havia introduzido no mercado nos últimos anos. Enquanto atravessavam a cidade, Miguel observava as ruas movimentadas, refletindo sobre como sua vida e a do mundo haviam mudado. A revelação de seus poderes havia inicialmente causado pânico e desconfiança. Governos e organizações de todo o mundo temiam o potencial destrutivo de suas habilidades. Mas Helena e Theo, com uma mistura de diplomacia habilidosa e demonstrações controladas das capacidades de Miguel, conseguiram transformar o medo em esperança. Ao chegarem à nova usina de energia, localizada nos arredores da cidade, foram recebidos por uma multidão de repórteres, cientistas e dignitários de todo o mundo. Câmeras flashes
disparavam incessantemente enquanto a família caminhava até o pódio. Theo foi o primeiro a falar, sua voz forte e confiante ecoando pelos alto-falantes. Hoje estamos à beira de uma revolução energética. Graças à tecnologia Fênix, podemos oferecer ao mundo uma fonte de energia limpa, segura e virtualmente ilimitada. Helena assumiu em seguida, explicando os aspectos científicos do projeto. O que vocês verão hoje é o resultado de anos de pesquisa ética e desenvolvimento sustentável. Não estamos apenas gerando energia, estamos criando um futuro onde a escassez de recursos será coisa do passado. Finalmente chegou a vez de Miguel. O jovem se aproximou do microfone, sua presença emanando uma aura de poder controlado e responsabilidade. Desde que descobri minhas habilidades, aprendi que com grande poder vem grande responsabilidade. Ele começou sorrindo para seus pais. Hoje não estou aqui como o menino Fênix, mas como um cidadão do mundo comprometido em usar meus dons para o bem da humanidade e do planeta. Com um gesto de sua mão, Miguel ativou a usina. Um zumbido suave preencheu o ar e luzes azuis cintilantes percorreram os painéis solares modificados que cobriam o teto da instalação. Em questão de segundos, medidores ao redor do complexo começaram a registrar níveis de energia nunca antes vistos. A multidão irrompeu em aplausos e exclamações de espanto. Cientistas corriam para verificar os dados, confirmando o que seus olhos mal podiam acreditar. Energia limpa e praticamente ilimitada estava sendo gerada diante deles. Enquanto as câmeras transmitiam um momento histórico para bilhões de espectadores ao redor do mundo, Helena e Theo se juntaram a Miguel no palco, envolvendo-o em um abraço emocionado. "Estamos tão orgulhosos de você", sussurrou Helena, lágrimas de alegria em seus olhos. Theo assentiu, sua voz embargada de emoção. "Você não apenas dominou seus poderes, Miguel. Você está mudando o mundo." Naquele momento, enquanto flashes explodiam ao seu redor e repórteres gritavam perguntas, Miguel sentiu o peso e a bênção de seu dom. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria cheio de desafios. Haveria aqueles que temeriam seu poder, outros que tentariam explorá-lo. Mas com o amor e o apoio de sua família e com a determinação de usar suas habilidades para o bem maior, ele estava pronto para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. À medida que o sol se punha naquele dia histórico, lançando um brilho dourado sobre a nova usina, a família Monteiro contemplava o horizonte. O projeto Fênix, outrora uma ameaça sombria, havia se transformado em uma luz de esperança para o mundo. E Miguel, o menino que uma vez temeu seus próprios poderes, agora estava no centro de uma revolução que prometia um futuro mais brilhante para todos. O legado do Fênix estava apenas começando, e com ele uma nova era de possibilidades infinitas se abria diante da humanidade.